E é interessante relembrar com vocês também que, para que na concepção, você tenha uma perda pré-implantação de 30% dos ciclos que são liberados, né? Então, tem muitos embriões com alterações genéticas, por exemplo, que são perdidos antes mesmo deles se implantarem. Pós-implantação, existe mais uma perda de em torno de 30% desses ciclos que vão acontecendo. Depois que engravida, 10% das mulheres ainda perdem os seus bebês. São os abortamentos que a gente ouve falar que a amiga teve sangramento depois que engravidou e tudo mais. E, de nascimento mesmo, só 30% desse mecanismo que levam ao nascimento. Tá? E, só relembrando rapidamente para vocês, numa inseminação intrauterina não muda quase nada no mecanismo que eu mostrei para vocês. O que muda? Uma inseminação intrauterina. O que é fazer uma inseminação intrauterina? É colocar o sêmen dentro do útero. Faz um processamento desse sêmen, retira as outras células, deixa só os espermatozoides móveis e eles são colocados aqui dentro do útero. Por isso que chama inseminação intrauterina. Só que todo o restante do processo tem que acontecer. Os espermatozoides têm que ir lá, dissolver as camadas do óvulo, fertilizar ele e tudo isso novamente para se implantar aqui. Só para relembrar rapidamente essa história. Na inseminação intrauterina, muda alguma coisa disso aqui? Absolutamente nada. Tá? E na fertilização in vitro? Lembra que eu falava para vocês também? O que acontece na fertilização in vitro? Você tem aqui o ovário. Está vendo os folículos que eu mostrei lá no começo? Você vê uma quantidadezinha aqui de folículos, são chamados folículos antrais. Esses folículos antrais aqui, o que acontece com ele? Quando você dá o próprio FSH, que é o hormônio folículo estimulante, o que ele vai fazer? Ele vai reagir, ele vai crescer. Só que, na fertilização, ao invés de crescer um folículo, ele pega todos aqueles, geralmente, que estavam presentes aqui e estimula todos eles. Tá? E aqui já tem eles, ó, já maiores. Lembra que eles chegavam a 22 milímetros? Só que aqui são vários. Na fertilização in vitro, são vários. É diferente daquele caso que eu mostrei para vocês. Por isso que na fertilização in vitro, aonde que eu quero chegar com toda essa história? Na fertilização in vitro, se você não tem uma reserva ovariana aqui, ó, você prejudica muito o seu ciclo. Porque você vai ter poucos óvulos para serem coletados aqui. Na fertilização in vitro, em vez de produção de um óvulo do ciclo menstrual, como eu mostrei para vocês, quando você usa isso aqui em altas doses, o que acontece? Ele estimula vários folículos antrais que estavam presentes ali. Está dando para entender isso aí? Por isso a importância da reserva ovariana. No ciclo natural, até que não muda, porque no ciclo natural vai ovular um óvulo de qualquer jeito. Mas se a reserva ovariana estiver depletada na fertilização in vitro, quando eu der esse FSH aqui, ó, vai responder mal. No caso aqui, respondeu razoável. Tinha uma quantidade de folículos antrais, e a hora que eu dei o FSH, eles desenvolveram. A hora que eu fui monitorizando aqui ao longo do ciclo, estou no 14º dia do ciclo aqui, 12º, você já tinha vários folículos pré-ovulatórios. E aí você consegue pegar vários óvulos. E aí você melhora muito o prognóstico do seu tratamento. Daí a importância da reserva ovariana, né, durante até mesmo a fertilização in vitro. Então, isso aqui vocês lembram como que esses óvulos são coletados, né? Então, na fertilização in vitro, você estimula vários folículos. Se você estimular e não responder, aí você tem poucos folículos. Tinha baixa reserva
tinha poucos folículos, e aí, a hora que você vai aspirando, você vai ter poucos óvulos, né? E se, de repente, ainda não sair óvulo desse folículo, aí piorou mais ainda, que pode acontecer. Nem todo folículo libera um óvulo, e aí você vai identificando no microscópio. Acabou de aspirar um folículo, aspira o outro. Lembra que é um líquido que tem aqui dentro? As células da granulose, e aí você vai pegando esses óvulos que vão sendo coletados aqui em meio de cultura. Então, a gente faz isso num local específico, lá na clínica, na humana, e esse material já é passado diretamente por essa janelinha aqui e já é identificado no microscópio. Daqui, ele já vai direto para a incubadora. E o marido? O marido vai colhendo os espermatozoides ao mesmo tempo. E ele também é interessante que tenha espermatozoide, aquilo que eu falei. Existe preservação da fertilidade masculina também. E lá no laboratório, o que a gente faz? Se o homem tiver uma quantidade grande de óvulos, você até pode semear, de espermatozoides, você pode semear os espermatozoides em volta do óvulo, que esses espermatozoides vão dissolver essa camada que existe em volta do óvulo, permitindo que um espermatozoide entre. Isso aqui acontece dentro das incubadoras. Isso aqui é só uma revisãozinha daquela aula. Você já lembrava de tudo isso? Ainda lembrava? Aqui é exatamente o momento em que está sendo injetado o espermatozoide dentro do óvulo. Isso aqui é o ICSI, é um processo que você não precisa de depositar os espermatozoides em volta. Você já pega o espermatozoide e já coloca dentro do óvulo. Aqui as incubadoras lá da clínica, como eu mostrei para você. E esse aqui é o momento exatamente em que estamos injetando esses espermatozoides dentro dos óvulos. Se você tiver um só, baixa a reserva. Se não der certo isso aqui, se de repente qualquer coisa que aconteça com esse óvulo, acabou o ciclo. Se ele for um daqueles 30% que param no meio da história, acabou a história, né? Então, por isso, a importância de você ter vários óvulos. Por quê? Porque você aumenta suas chances no tratamento. E, às vezes, permite, como eu falei para vocês, mostrei aquele caso também, daquela paciente que eu tive, que, num ciclo de fertilização, fez os embriões e congelou o restante. Engravidou na primeira, do congelado engravidou na segunda. Então, com um ciclo de fertilização, ela engravidou 2 vezes, né? Isso, sim, é um processo econômico que eu chamo. Não uma fertilização in vitro só. Quando você faz a injeção lá, aí começa o desenvolvimento. Esse óvulo tem que ser bom, o espermatozoide tem que ser bom, para que haja a chamada fertilização do óvulo. Se a gente tiver um só, olha que dificuldade. Isso é a importância da preservação da fertilidade, né? Ele vai, então, dentro da incubadora, ele vai desenvolvendo. E aí você vai percebendo o crescimento deles, dessas células chamadas de blastômeros, né? Que é um embrião. Isso aqui é um embriãozinho só, aqui no 4º dia, já formando, já no estágio de mórula. Depois ele forma um estágio de blastocisto, né? Que ele tem uma cavidade dentro dele, né? Que é do 5º dia, isso já no 5º dia, 5 dias aqui dentro da incubadora que ele toma esse aspecto. Se você deixar ele lá dentro, ele começa a querer implantar em algum útero ali dentro. Então, esse aqui é o momento de você transferir para dentro do útero, antes que ele, às vezes, saia completamente daquela zona que envolve ele, que é a chamada zona pelúcida. Então, esse momento acontece dentro das incubadoras e a gente vai aqui para mostrar para vocês a importância da reserva ovariana. Se você tem um óvulo, você teria um embrião. Se você tem 2 óvulos, 2, 3, 3, 4, 4. Entendeu? E só que é importante que vocês saibam que nem todo o material que a gente põe, ele acaba desenvolvendo. Você vê, ó, esse óvulo aqui está absolutamente parado, né? Esse aqui
Deixa eu ver um outro aqui que também não está indo muito bem. Aqui é até um desenho esquemático assim, mas esse aqui, por exemplo, já está meio atrasadinho em relação a esses outros, está vendo? Esse aqui já está fazendo um hatching. Então, esses embriõezinhos de cada espermatozoide, de cada óvulo que você injetou, eles têm um crescimento diferente. Esse caso aí é um caso interessante que até teve uma boa fertilização e boa formação de blastocistos. Mas por isso que o ideal é você ter vários ovos, porque nem tudo fertiliza, nem tudo forma embrião. Aquilo que eu falei para vocês no começo. E isso aqui é esperado, é do ser humano. As perdas pré-implantação, antes de você colocar dentro do útero, né, elas acontecem em 30%. E pós-implantação em 30%. Então, de nascimento mesmo, em torno de 30% só dos óvulos que você vai conseguir esse nascimento. Só relembrando, às vezes também você tem necessidade de fazer estudo genético desse material, né? Então, isso aqui é quebrando aquela zona pelúcida com um laser para permitir uma biópsia do embrião, né? Para quê? Para fazer o estudo genético. Se você tem uma boa reserva, você tem, né, preservou a fertilidade, você, num ciclo só, você produz vários embriões desse e você tem como, inclusive, estudar eles geneticamente e separar os embriões que têm alteração genética. Aqui também quebrando com laser.